estamos aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Amparo, aqui na congregação do Ângelo Bertone, em Guaxupé, sul de Minas, nesta manhã, para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, falar um pouquinho sobre a lição de número 8, a qual nós estamos estudando esse trimestre, sobre a carta aos Efésios, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glórias a Deus. Quero desejar um ótimo domingo abençoado. Acordamos neste domingo com essa chuvinha maravilhosa, esse tempinho gostoso, Nada mais que meditar na palavra do Senhor também nesta manhã, O Senhor nos proporciona mais um dia de vida, o Senhor nos proporciona mais, um dia de esperança, que dias melhores virão. Eu tenho a certeza que Deus falará conosco nesta manhã, através dessa lição. A lição hoje é a lição de número 8. Os irmãos que têm a revistinha da CPAD, quiserem acompanhar, hoje, dia 24 de maio de 2020, estamos quase terminando este mês de maio, mês difícil, mas também mês de vitórias, O texto áureo está em Efésios capítulo número 2, o versículo de número 20, que vem nos falando: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, como o texto áureo vem dizendo também, o nosso título da lição: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É uma lição abençoada, rica, Eu tenho certeza que nesta manhã o nosso Senhor falará conosco grandemente a verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar, ou seja, Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja, que será edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glórias a Deus. Aqueles que acompanharam a leitura diária, que é feita na semana anterior, começa na segunda-feira, começou segunda-feira passada, leu lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 19, Cristo formou um novo povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário. Que maravilhosa, Cristo formou o seu novo povo ali, do povo judeu, do povo gentil, formou o quê? A igreja, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, ou seja, o sacrifício vicário. Na terça-feira, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, o poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana, Ou seja, o poder de Deus não está restrito, a quatro paredes, mas em todo lugar tem o poder de Deus. Na quarta-feira, Atos, capítulo 7, versículo 48, Atos também, capítulo 17, versículo 24. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas sim Ele habita, Aleluia, em nós. Quinta-feira, Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Na sexta-feira, Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao 12, que fala que Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Glórias a Deus. No sábado, que foi ontem, quem leu a leitura diária, leu lá em João capítulo 14, versículo 23, e também em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Tenha certeza nesta manhã de domingo que Cristo vive e reina na sua vida, porque Ele é um Deus vivo. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos à leitura bíblica em graça. Efésios capítulo número 2, versículo 20 ao 22, também Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 27. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor,
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos agora em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 ao 27. 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glórias a Deus. Neste momento vamos fazer uma oração para que o Senhor Ele possa nos dar um entendimento dessa lição, para que nós possamos, não somente entender, mas também, viver o que a palavra de Deus tem sido pregada. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos nesse domingo pela manhã, Senhor, de mais uma vez, Senhor, estar na Tua presença, meu Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos abençoado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem colocado sobre nossas vidas, meu Pai, pelos livramentos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem guardado, Senhor, a vida dos Teus filhos, meu Pai. Nesta manhã, Senhor, meu Pai, vem abençoar ricamente, meu Pai, nos dando o entendimento desta palavra, Senhor, abrindo nosso coração, abrindo nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, aprender mais de Ti, Senhor. Por isso, meu Pai, nos abençoa nesta manhã. É o que eu te peço, Senhor, meu Pai, sobre a vida de cada um, sobre a minha vida, meu Pai, e lhe agradeço. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Nós temos como objetivo geral, dessa lição, ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Então nós vamos aprender aqui que Cristo, é a base da igreja. Cristo é a pedra fundamental da igreja, E vamos estar também vendo aqui, estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e também no testemunho dos profetas, No tópico primeiro a gente vai estar explicando que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento Ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Glórias a Deus por isso, No tópico 2 vamos também estar apresentando o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. No tópico 3 a gente vai estar refletindo que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade, em todo momento viver em santidade, porque nós somos templo do Espírito Santo. Glórias a Deus. Vamos à introdução dessa lição. Hoje a gente vai ter um pouco mais de tempo, Nós estamos fazendo a nossa escola bíblica dominical gravada, e a gente só tinha 35 a 40 minutos para gravar, mas hoje, temos aí o domingo inteiro que estamos nesta live, pela misericórdia e também pela graça divina de Deus. Vamos à introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja, ou seja, pela morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, Ele formou o quê? Formou a sua noiva, a sua amada igreja, Efésios 2, capítulo 13, Efésios capítulo 2, versículo 13 e 19. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção, Paulo vem usando uma simbologia, uma analogia também, como a igreja como um edifício em construção. Então nós vamos falar muito sobre edifício, que nós possamos, lembrar dos edifícios, que estão em construção, para a gente entender a respeito da palavra de Deus. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim,
há o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos, né? Hoje nós temos o privilégio de estudar a palavra de Deus. Hoje nós temos o privilégio de aprender um pouquinho a mais de Deus, né? E quanto mais nós aprendemos, mais nós enriquecemos a nossa vida espiritual. Ou seja, quanto mais nós estamos meditando na palavra de Deus, mais nós alimentamos para a nossa vida espiritual. Muito importante, meus irmãos amados, ler a Bíblia, muito importante estudar a palavra de Deus, né? Porque ela é um alimento rico, né? Em sabedoria, rico nas coisas que vêm do alto, rico nas coisas que vêm do céu, para a minha e para a tua vida. Vamos ao primeiro tópico, né? Depois tem seus subtópicos, 4 subtópicos. Vamos ao primeiro. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus, né? Então foi que nós estudamos um pouquinho na lição anterior, né? Aonde tinha ali, né, o exclusivismo religioso, né, do povo judeu, né, que não permitia ninguém adentrar ao templo, né? Então ali era reservado mais para eles, né? Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículos 16 ao 20. A proibição dos estrangeiros, ou seja, do povo gentil, a acessar o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios, né? Então eles restringiam, né, que ninguém dos estrangeiros, que eram considerados gentios, né, que não eram judeus, adentrar ao templo. Isso trazia o quê? Uma inimizade entre os dois povos, né? Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 14. Mas, ao reconciliar ambos os povos, quem reconciliou ambos os povos? Jesus Cristo, né? Aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, ou seja, formou o quê? A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Assim, o templo judaico perdeu sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Um novo conceito de santuário é apresentado, ou seja, um novo lugar de morada do Senhor é apresentado, o que seja, nós somos o templo do Senhor. Amém? Então, nesse primeiro subtópico, né, meditamos aqui falando sobre o santuário judeu, ou seja, né, o templo ali. Agora vamos ao santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em Espírito. Nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo de número 22, na parte B, né, que fala, vamos ler o versículo inteiro, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus mora no nosso tempo, na nossa vida, né? Deus habita em Espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este conheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Reis, a gente está, aleluia, falando um pouquinho, né, dentro da palavra de Deus também. Convido você a abrir nesse momento em 1 Reis, glórias a Deus. Capítulo número 8, versículo de número 27. 1 Reis, capítulo número 8, o versículo número 27. Olha só, aleluia, que a palavra nos fala. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus se não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Olha só, né? Nada pode conter a grandiosidade de Deus, né? Deus não pode ser contido em lugar nenhum, em tempo nenhum, né? E reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens.
Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 48. Vamos abrir lá, Atos, capítulo 7, versículo de número 48, que nos diz assim, né? Vamos ler o 47. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Aleluias. Deste modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 16, que nos fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glórias a Deus, em que eles são pedras vivas e um edifício espiritual. Glórias ao Senhor, né? Então, o santuário do cristão, ou seja, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, morada do Eterno. Lembre-se disso, né? Vamos ao subtópico número 3, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Vamos falar um pouquinho dessa pedra angular, meus queridos irmãos, né? Essa pedra angular, como o escritor vai falando que na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, ou seja, era uma pedra grande, né? E ela ficava ali no ângulo da construção, né? Para dar a firmeza, e era a pedra mais importante. Nós vamos estudar aqui mais à frente que se essa pedra nunca poderia ser tirada. Uma vez tirada, o edifício se desmoronava, né? Então o escritor, ele vem falando, né? A nossa Bíblia fala, ela é traduzida como a pedra mais importante, ou seja, se Cristo é a pedra angular, ali, né, representada ali na arquitetura, representada ali no edifício que somos nós, então sim, Cristo é o que tem de mais importante nas nossas vidas, e Cristo nunca pode ser tirado de nossas vidas, né? Ou seja, Ele é muito importante e Ele é o que nós temos de principal, Ele é a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o quê? O alicerce, firmar, unir toda a estrutura e manter paredes em linha certa. Olha como era importante, além de sustentar toda a estrutura, além, né, de ser a pedra principal, além de dar, né, sustentar o alicerce, firmar toda a estrutura, ele dava ali, né, a linha certa na parede. Cristo, ele veio para alinhar a nossa vida, né, para colocar a nossa vida, né, na linha certa, prumada, né? Nós temos aí, né, Cristo como um prumo para nós, para nossas vidas, né? Ele veio, né, aquela vida que era torta, aquela vida que estava, né, quase caindo, o Senhor prumou aquela vida, né? Então Cristo, nosso prumo também. Aleluias. Para que você tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, então, os irmãos aqui, segundo, né, teólogos, segundo, né, os teólogos, vem falando que no local ali no templo, ali em Jerusalém, foi encontrado um monolito, né, com cerca de 12 metros de comprimento, ou seja, que, né, uma pedra de grandes proporções, é o monolito, né, de 12 metros de comprimento, meus irmãos. Olha só o tamanho que era essa pedra angular do templo, né, que sustentava todo o templo, né. Então nós vamos entender sobre o tópico 3, né, falando sobre a pedra angular. Quem é a pedra angular? É a pedra mais importante da construção, né? É a pedra principal da construção. Por isso que, né, Cristo, ele é comparado à pedra angular da igreja, ou seja, Cristo, né, é aqui o que dá, né, o sustento à igreja, é o nosso
Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? E aquele que está edificado por meio do quê? Dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos nossos profetas. Uma pedra era grande, 12 metros, imagina só, meus irmãos, o tamanho do poste, né, de energia elétrica, o comprimento dela. Vamos ao subtópico de número 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada por quem? Pela nação judaica, né? Tornou-se cabeça de esquina. Vamos ver a comparação aqui, a qual o salmista faz no Salmo de número 118, no verso de número 22. Salmo de número 118, aleluias, glórias a Deus. O verso de número 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, né? Porque ela ficava na esquina ali da construção, né? Ou seja, no canto da construção, no ângulo da construção ficava a pedra, que é a pedra de esquina. Ele mesmo também afirmou-se cabeça de esquina, glórias a Deus, né? Ali a gente vê, né, a afirmação do salmista testificando, né, sobre a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquinas. Mas vamos ver o que Jesus ele testifica, ele mesmo, aqui em Marcos, capítulo número 12, no versículo de número 10. Vamos ver o que Jesus fala, né? Glórias a Deus. Marcos, capítulo 12, versículo de número 10. Ainda não deixes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, Jesus vem testificando, aleluias, assim como também os apóstolos testificam ser Cristo a pedra principal. Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, no versículo de número 11. Atos, capítulo de número 4, aleluias, aonde que os apóstolos de Jesus Cristo vêm testificando que Cristo é a pedra de esquina, aleluias, a pedra principal. Atos capítulo 4, versículo de número 11, que nos fala assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Aqui, né, quem está testificando são os apóstolos, né? Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo, né? Então, a gente vem falando aqui, né, no capítulo 7 de Mateus, no versículo número 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, Jesus Cristo, né, assemelha o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, aleluias. Eu gosto de falar muito do Salmo de número 118, verso 2, que fala, né, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, né? Nós temos que ter esta base para nossas vidas, né? O Senhor é o meu rochedo. O Senhor não é areia, o Senhor não é terra, mas o Senhor ele é rocha, né? Ou seja, o Senhor é firme, é lugar forte. Onde vem comparando aqui, né? No Sermão do Monte, Jesus vem comparando ao homem prudente, né? Que ouve as suas palavras e as pratica, né? Ele assemelha como um homem prudente, né? Que construiu a sua casa sobre a pedra. Mas o homem insensato, aquele que não
as ouve a palavra e não as pratica, o Senhor ele compara aqui como um homem, né, insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E veio, né, veio a chuva, veio os ventos e o que? Desmoronou. Aleluia. Síntese do tópico primeiro. Em Cristo, um novo conceito de santuário construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Então, nesse tópico primeiro, né, falamos sobre edifício espiritual. Agora vamos ao tópico de número 2. O fundamento, apóstolos e profetas. Subtópico primeiro, o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza de missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus, capítulo 10, versículos de número 2 ao 5, né? Vem falando dos 12 apóstolos. Os irmãos lembram quais são? Né? Simão, chamado de Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, né? O apóstolo João, Filipe, também Bartolomeu, também Tomé, também chamado de Dídimo, Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, Judas, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, né? Então vem relatado aqui em Mateus, né? Eles foram testemunhas oculares do ministério, desculpa, meus irmãos, morte e ressurreição do nosso Senhor, ou seja, né, testemunha ocular, que presenciou, né, de fato, que viu com seus próprios olhos, né, o ministério de Jesus Cristo, aleluia, né, o ministério a qual, meus irmãos, glórias a Deus, né, o ministério a qual teve a morte e a ressurreição do nosso Senhor, mas não somente isso, mas também testemunharam as maravilhosas milagres, né, proezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, né? Romanos, capítulo número 1, versículo 1, vem nos falando, né, a respeito, aleluia, de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha só, né? Aqui vem falando, né? Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Os apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja, ou seja, né, os 12 apóstolos do Senhor, ou 12 discípulos também, porque quando, né, o Senhor estava com eles, se chamava eles de discípulos, mas após a morte e a ressurreição, se tornaram eles os apóstolos que anunciaram a palavra de Deus, essa palavra que chegou a mim, chegou a você. Por isso nós glorificamos a Deus, né, pela vida de cada um desses apóstolos, né, que pisou nessa terra que nós pisamos, né, nós pisamos hoje, anunciou a palavra de Deus, e essa palavra, este evangelho que salva, que cura, esse evangelho, né, que nos fala que Jesus vai nos buscar, chegou a mim e chegou a você, por meio, né, do ministério que? Da palavra, ou seja, eles tinham um compromisso de instruir a igreja. Neste aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo, aleluia, para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento, né? A mensagem de Cristo, o fundamento da palavra de Deus. Vamos ao subtópico número 2, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que
constituem o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Ou seja, os apóstolos, meus irmãos, eles ensinavam a sã doutrina, a doutrina que eles aprenderam ali, né, de Jesus Cristo, a doutrina que hoje Cristo quer que muitos pastores ensinam, a sã doutrina, né? Muitos hoje têm desviado dessa sã doutrina, né, com coisas novas, trazendo, né, atrativos para que uma pessoa venha se converter, trazendo atrativos que às vezes nem são da vontade de Deus, né? Mas o Senhor, a gente vê que os apóstolos ali, quando eles saem a anunciar, eles anunciavam que Jesus Cristo. Isto é o maior e melhor atrativo para nós resgatarmos pessoas lá fora do mundo, para nós, né, falarmos da palavra de Deus. Este é o melhor atrativo, falar de Jesus Cristo, falar do amor de Jesus Cristo. Não precisa de nada, irmãos, né, além disso, né, a não ser falar do amor do Senhor, né, falar da doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras, Atos, capítulo número 2, versículo 42, né, falando, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glórias a Deus. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 17, né? Que maravilhosa. Imagine só, né, recebendo ali a doutrina diretamente de Cristo. Glórias a Deus. Hoje nós temos também esse privilégio, meus irmãos, porque quando nós estamos aqui meditando nesta palavra, não é o pastor Hélio, mas sim, né, o Espírito Santo de Deus falando nesta boca, né, na minha boca, para a tua vida e também para a minha vida, né? Isso é a palavra de Deus, que ela entra no nosso coração e ela tem um grande efeito quando nós somos, como ali o Senhor Jesus Cristo compara aquele homem prudente, ou seja, aquele homem que escuta as palavras e as pratica. Não basta só escutarmos a palavra, mas também devemos o quê? Praticar, para que nós possamos ser, né, assemelhados pelo Senhor como um homem, uma mulher prudente, que tem entendimento, escuta e também pratica. Aleluia, né? Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Olha só que maravilhosa esta palavra de Deus. A pedra angular, a pedra principal, ela não pode ser retirada, também assim como, porque ela sustenta todo o alicerce, igualmente aqui o fundamento da igreja não pode ser violado, ou seja, a sã doutrina ela não pode ser violada, não pode ser modificada, né? Hoje, meus irmãos, muitos têm falado assim, vem para Cristo como você está, né? Mas também corretamente, né? Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, porque eu os aliviarei. A palavra de Deus fala que o Senhor vai aliviar, o Senhor vai tirar o fardo, o peso que está sobre a vida daquele que está no mundo, daquele que está, né, nos caminhos maus. Mas vai permanecer da mesma forma? Não, porque tirou o peso, tirou ali o pecado, tirou toda a imundícia. O Senhor nos lavou, nos regenerou. Nós vamos ficar da mesma forma? De maneira alguma, né? Ou seja, aquele que estava no caminho do vício, da bebida, no caminho do vício, né, de fumar, a partir do momento que é regenerado por Cristo, vai continuar bebendo? Vai continuar fumando? Não, de maneira alguma, porque se houve-se o quê? Uma transformação, né? Mas muitos aí têm falado assim, não, vem para a igreja, fica aí, né? Pode participar, pode ter a comunhão. Meus irmãos, isso é para a sua própria condenação. Nós temos uma mudança divina, somos regenerados e temos, né, uma nova vida cristã. Aleluia, segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou o que? As minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35 nos fala: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, meus irmãos, né, o fundamento de
é a mensagem de Cristo. O fundamento aqui, né, como o título vem falando, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, o fundamento é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é a palavra de Deus. Amém? Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de estudo pentecostal ratifica, ou seja, valida, que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, por testemunho ou profecia posterior. Ou seja, a sã doutrina, né, ela nunca pode ser anulada, nem por revelação, nem por testemunho e nem por nenhuma profecia posterior do que foi acontecido lá com os apóstolos, né? Então vamos ao subtópico número 3, o testemunho dos profetas, né? Falamos aí sobre a doutrina dos apóstolos, vamos ao testemunho dos profetas. Antes de adentrar aqui, meus irmãos, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, aqui falamos dos dons ministeriais, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, pastores e doutores, né? Então nós estamos falando aí sobre os apóstolos, que é um dom ministerial, e também profetas, né? A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios capítulo 2, versículo 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento, né? Quando a gente vai no Antigo Testamento, lá tem um monte de profetas, né? Tem os profetas maiores, também tem os profetas menores, e tem muitos que profetizaram ali no Antigo Testamento. Mas quando nós vamos falando aqui do testemunho, né, dos profetas, não é do Antigo Testamento, mas adiante Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estiveram oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento, né? Efésios capítulo 3, versículo número 4, aleluias. Vamos ver o que fala lá em Efésios, glórias a Deus. Vamos Efésios capítulo 4, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Aleluias. Efésios capítulo 3, versículo 4 ao versículo número 6. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado. Olha só, no qual noutros séculos não foi manifestado, ou seja, no Antigo Testamento, aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros e de mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, a qual foi ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Paulo vem falando aqui, meus irmãos, né? Assim, os profetas neotestamentários, né? Ou seja, os profetas do Novo Testamento, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Glórias a Deus, né? Vem falando sobre o testemunho dos profetas, né? Aqui, neotestamentários, né? Que são os profetas do Novo Testamento, que falaram já inspirados pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. Síntese do
subtópico 2. A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Vamos ao tópico de número 3. Edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado é o título do primeiro subtópico. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, como que Paulo vem comparando aqui como um edifício bem ajustado, Nós sabemos que para uma construção, tem que ser tudo bem ajustado, tem que ser tudo na sua perfeição, na sua medida, porque se não tiver ajustado, vai fazer o quê? Vai cair, a casa vai cair, o edifício vai tombar, vai ter as rachaduras, vai ter, se não tiver ajustado, não vai. Isso indica o quê? O processo contínuo do desenvolvimento do crente, ou seja, o crente tem que ser bem ajustado, santificado, Cada dia mais nós devemos buscar a santificação da nossa vida. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 2, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Vamos lá em 1 Coríntios, aleluia, capítulo de número, aleluia, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, Então, tudo tem que estar em harmonia. Paulo vem falando aqui, aos crentes ali de Corinto, que não poderiam ter dissensões, tinha que ser tudo mesmo, no mesmo sentido e no mesmo parecer. Sejais unidos no mesmo sentido, também no mesmo parecer. Isso, se chama harmonia, O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo. Nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, e Gálatas, capítulo número 5, versículo 22, ele vem falando sobre o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé e também a temperança. Isto são os frutos do Espírito, Quando nós começamos a obedecer a Deus, Ser obediente passa a evidenciar o quê? Os frutos do Espírito. Ser obediente a Deus, Nós passamos a evidenciar em nossas vidas os frutos do Espírito, Temos a paz, temos o amor, temos a bondade, temos a temperança, temos a fé, temos a mansidão, temos, meus irmãos, aleluia, todos esses frutos do Espírito. Mas precisamos ser obedientes para que nós possamos ter o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13, ou seja, a estatura medida do varão perfeito. Glórias a Deus. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Como Deus não habita em templo feito por mãos humanas, ou seja, Cristo ele habita em nós, mas não é de qualquer maneira, Cristo não habita em templo desajustado. Cristo não habita naquele que está com a vida, uma vida no mundo, uma vida na igreja. Cristo habita naquele que está, templo perfeito ali, na perfeição, naquele que dá lugar para Ele. Então é neste lugar que Cristo habita,
Pois todo crente bem ajustado, olha só, todo crente bem ajustado, está lá em Efésios 2, versículo de número 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, ou seja, tem um crescimento, cresce porque está bem ajustado. Se não estiver bem ajustado, não vai crescer. E nós, cada dia mais, nós crescemos, segundo a palavra de Deus, aprendemos mais conhecimento, mais alimento espiritual para nossas vidas, ou seja, somos templo santo do Senhor. Vamos ao subtópico 2, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naum, que designa o recinto interior, ou seja, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Nós lembramos, que ali no tabernáculo, tinha três lugares, que era ali o lugar santo, o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar, lugar de encontro de quem? O sumo sacerdote com Deus, Todavia, a analogia paulina, ou seja, a semelhança paulina, não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. 1 Coríntios 3, versículo 16, se tornou templo santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos templo santo do Espírito de Deus, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver o quê? Em santidade. Quem pertence a Cristo é separado do pecado e passa a viver em santidade, Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, sem nenhum custo, porque já foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, todos recebem, o livre acesso à presença do Pai, a presença de Deus, tornando-se assim morada de Deus no Espírito, que é o finalzinho do capítulo 2, aqui versículo 22 de Efésios, que nós lemos na leitura bíblica, que fala, que para a morada de Deus no Espírito. Subtópico de número 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo ali, construído por Moisés, e depois ao templo israelita, indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do quê? Do seu Espírito. E qual tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como nós lemos lá em Atos, capítulo 17, versículo de número 24. Ele reside individualmente, aleluias, dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios, ou seja, Cristo, ele habita em nós, nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus, temos isso, meus irmãos, um privilégio, ser templo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho a certeza que, você que está entendendo espiritualmente, está vendo aí, que nós somos templo do Senhor, por isso nós devemos, o nosso corpo, meus irmãos, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Nós devemos cuidar muito bem, da casa de Deus, Vamos à conclusão, meus irmãos. Antes de concluir, eu queria ler aqui 1 Tessalonicenses, que fala também, a respeito dessa palavra, que é glórias a Deus.
uma maravilha para nossas vidas, né? Nós, nesta manhã, nós nos alimentarmos ricamente desta palavra, né? É um alimento espiritual para nossas vidas. Quantas pessoas têm a oportunidade, né? Mas não estão ligando, né? Não estão preocupados com isso, mas nós, nesta manhã, tivemos um tempinho para meditarmos a palavra de Deus, né? Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, é um versículo que eu gosto muito, meus irmãos, né? Que fala a respeito, né? Tendo lição aqui, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Olha só, a igreja, né? Ou seja, Cristo reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, ou seja, que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam plenamente conservados até a vinda de Cristo. Vamos à conclusão, meus queridos. Conclusão: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Não pode ser substituída Cristo nas nossas vidas. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogados. Olha só que lição maravilhosa. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, né? Através dessa lição que nós aprendemos nesta manhã. Que Deus possa abençoar o seu dia, né? O seu almoço que seja abençoado, a sua tarde seja abençoada. E hoje, meus irmãos, culto com a família, né? Às 19 horas, né? Presencial para os irmãos, né? Respeitando, né? Os limites, né? Todos de máscara, né? Também respeitando os limites de 30%, né? Dos irmãos dentro da nossa igreja, né? Temos aqui as restrições, né? Que foi dada pelo nosso prefeito. Os irmãos, né? Estão no grupo de risco, os irmãos que têm acima de 60 anos, os doentes crônicos, né, as crianças, fiquem em casa. Nós teremos, né, a transmissão para os queridos irmãos, né? Então ninguém vai perder a palavra de Deus, todos vão ter acesso à palavra de Deus. Na semana que vem nós estudaremos a lição de número 9, né, último domingo do mês de maio, que vai falar sobre o mistério da unidade revelada. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus, né? Como eu disse, repito, os irmãos têm um domingo abençoado, cheio da presença de Deus, né? Dá lugar aí no seu coração para Jesus entrar, para Jesus fazer morada, a tua vida terá uma grande transformação. Amém, meus queridos irmãos? Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecer a Deus por tudo que Deus nos ensinou nesta manhã. Meu maravilhoso Senhor, nós somos gratos, meu Deus, por esse entendimento, meu Pai, por este conhecimento, qual nós adquirimos nesta manhã, meu Pai. Continua nos abençoando, meu Pai. Abençoa a vida de cada um, Senhor, meu Deus, aquele que está enfermo, meu Senhor, que Tu possa curar neste domingo, Senhor. Aquele, meu Pai, que está, Senhor, meu Pai, Senhor, meu Deus, longe dos caminhos do Senhor. Que o Senhor possa tocar neste momento, meu Pai, que o Teu Filho possa reconciliar contigo, Senhor. Vai curando, vai libertando, meu Pai, neste domingo, Senhor. Opera maravilhas, Senhor, opera milagres, meu Pai. O Senhor venha nos conceder, meu Pai, um domingo abençoado, um almoço abençoado, uma tarde abençoada, Senhor. Aqueles que estão trabalhando, o Senhor possa, meu Pai, proteger, guardar, livrar de todo o mal, Senhor. Se for da Tua permissão, Senhor, meu Pai, ainda mais à tarde, Senhor, à noite, nós possamos, meu Pai, adentrar novamente, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, é para aprender da Tua palavra, aprender de Ti, é o que eu te peço, Senhor, e agradeço. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que reina em cada coração. E todos abençoados digam amém.